Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você. Salve Jesus Cristo, salve Maria Santíssima. Muito bom dia, começa agora mais um programa Madrugada com Deus. E como você já sabe, o programa Madrugada com Deus vai ao ar todos os dias, nos finais de semana, da meia-noite até a 1 da manhã. Durante a semana é um pouquinho mais extenso, mais dinâmico, mas agora 1 hora de programação para começar essa segunda-feira, dia 16 de dezembro. Estava aqui conversando com o Arthur antes de entrar no ar. Segunda quinzena do mês de dezembro. Acabou o mês de dezembro praticamente. Claro, tem muita coisa ainda para acontecer aqui no Templo Espiritual Maria Santíssima, sim, porque esse programa é uma iniciativa de uma casa ecumênica espiritualista universalista chamada Templo Espiritual Maria Santíssima. Então nós temos aí concerto de Natal, visita do nosso irmão Bezerra de Menezes, entrega da sacolinha, entrega da cesta básica, já foi, alguma coisa já foi aí. Concerto já foi. O concerto já foi, o musical já foi, é isso aí. Foi ontem, domingo. Isso mesmo, olha só como a gente se perde aqui nas datas. Se não tem o Arthur aqui para nos ajudar, a propósito, ao nosso lado aqui, Arthur Lopes. Bom dia, Arthur. Bom dia, Marco, tudo bem? Eu sou Marco Sartori e esse programa é uma iniciativa de uma casa chamada Templo Espiritual Maria Santíssima. Estamos aqui na Rua Jaraguá, número 371, de portas abertas há 19 anos, como você já sabe. Eu digo isso porque sempre temos ouvintes novos, pessoas novas chegando aqui todos os dias. Então, é importante sempre lembrar o nosso propósito, lembrar o nosso acolhimento. Nós vamos falar da agenda ainda dessa segunda quinzena do mês de dezembro, que é uma segunda quinzena, são 15 dias assim muito reduzidos. Eu estava fazendo as contas aqui, praticamente 6 dias dessa quinzena a gente já perde. Por quê? Porque a gente tem aí o Natal, 24, 25, 26 é um dia que tudo volta mais ou menos ao normal, mas ainda é aquela coisa meia boca, né? Aí depois nós temos a segunda-feira, próxima segunda-feira depois, ainda dia 30 aquela expectativa toda, né? Depois 31 é um dia que praticamente não se trabalha tanto, se trabalha alguns setores, né? Até parte do dia. Dia 1º é feriado, ou seja, nisso a gente já perde quase 6 dias de um final de ano, mas a gente sempre está aqui de portas abertas, todos os dias, né, Arthur? A gente vai abrir todo dia, Natal, Ano Novo, 25, dia 31, dia 1º. Dia 1º, dia muito importante também, primeiro trabalho espiritual desta casa. Nós vamos estar aqui a partir das 18 horas do dia 1º de janeiro de 2020. Vamos transmitir a reunião também, uma reunião muito importante, pela internet também, pelo YouTube, ao vivo. Mas vamos começar o programa hoje. Por que eu estou falando disso, dessa reunião do dia 1º? Porque nós vamos ter uma palestra daqui a pouco, vamos fazer a nossa prece, vamos ter uma palestra de um irmão espiritual chamado Dom Carlos Ramírez, que ele vai falar justamente de como se planejar para o próximo ano, né? Algumas coisas aí, todo ano aquela mesma coisa, enfim. Então vamos colocar um ponto final em muitas coisas que a gente faz de errado todos os anos, todo final de ano, todo começo de ano. Dom Carlos Ramírez vai abrir os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração também. Vamos estudar também um pouco sobre os 4 evangelhos, a revelação da revelação. Temos aqui um trecho para estudar. Mas, como você já sabe, você já se preparou aí? Colocou uma garrafa de água para que seja energizada, para que seja fluidificada, magnetizada. Você também, antes agora de fazer a nossa prece, nesse prelúdio da prece, você pode também colocar um porta-retrato de alguém que partiu, desencarnou, alguém que trabalha ou estuda fora da cidade, que deixou saudade, esteja encarnado ou desencarnado. Vamos acabar com essa saudade, nos conectando a essas pessoas através da prece. Você também pode colocar uma peça de roupa de alguém que está aí trabalhando na estrada, os caminhoneiros, os policiais na noite. Você pode colocar uma peça de roupa de alguém que esteja no hospital, numa casa de repouso, também conhecido como asilo, né? A gente gosta de falar no português claro,
sem usar muito eufemismo, né? Então, vamos mentalizar toda a sua família, vamos mentalizar os teus vizinhos, os de perto, os de longe, os colegas de trabalho, os colegas da faculdade, as pessoas que vão surgir na sua vida também a partir de 2020. Mas como é que eu vou mentalizar as pessoas que vão surgir? Que tal nós mentalizarmos conexões com boas pessoas, bons relacionamentos profissionais, acadêmicos, afetivos, enfim. Tudo está na nossa mente. E através da prece, é o gatilho, é o start para a gente materializar o que é ainda invisível, mas trazer do invisível para o visível, para o plano das formas. Um instrumento para isso? Nossa mente, nosso cérebro. Respire profundamente por 1, 2, 3 vezes. Mentalize partículas de luz entrando no teu organismo, no teu pulmão, oxigenando a tua corrente sanguínea, oxigenando o teu cérebro, para que você tenha melhores ideias, bons pensamentos, uma conexão com Cristo. Ele nos disse que onde houver 2 ou mais pessoas reunidas em nome do Cristo, em nome do Pai, Ele ali estaria conosco. Tenha certeza que o Cristo está aí com você na sua casa, do lado na sua cama, no seu leito, na sua poltrona, na sua mesa. Ele nos ensinou numa única prece, uma prece universal, a louvar, a pedir e a agradecer, dizendo com todo carinho, com toda a fé: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos ofendem. Não nos deixe cair em tentações e livra-nos, Senhor, de todos os males do corpo e da alma, para que possamos prosperar, para que possamos nos curar, para que possamos ser homens e mulheres muito melhores do que já fomos hoje. Que as nossas águas sejam energizadas e que seja um medicamento, seja o energético, seja a vacina, seja a paz em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. Santo, Deus onipotente,
Muito bom começar mais um dia, mais uma segunda-feira, uma semana, uma quinzena de dezembro. Os corações estão mais leves, a mente está mais aberta, as pessoas estão mais emotivas, mais sensíveis, mais alegres, mais felizes. Que tal nós, já nesse clima de virada de ano, começo de ano, vamos ouvir a palavra de um amigo de verdade, chamado Dom Carlos Ramírez, barô do clã espiritual do amor fraterno. Graças a Deus. Aos que querem encontrar um caminho sólido, iluminado, deve-se voltar o olhar a si mesmo, diante do que o maior daqueles que passaram por aqui deixou-nos como base, deixou-nos como lições. O princípio de tudo na sua vida é o seu bem-estar. O seu bem-estar mental, emocional, é o que move a tua vida. A pressa é a tua inimiga. Os desequilíbrios é que provocam as perdas. A falta de conhecimento é que vai gerar as consequências futuras. A falta de um planejamento é que traz os prejuízos e a falência da vida. Veja como Cristo faz ao falar com cada um daqueles que estavam perto dele. Ele sabia ter paciência para lidar com as crianças, com as mulheres, com os homens, com os poderosos. E sabia, pela sua trajetória de vida, por ser um Cristo planetário, que todas as coisas que envolvem um ser humano está ligado à sua inteligência e às suas emoções. Tudo que você faz parte daí. A inteligência move as suas atitudes. As emoções trabalham o equilíbrio. O equilíbrio é necessário para que você ordene as suas atitudes, para que o seu planejamento consiga lhe trazer resultados sólidos. Quando você age por impulso, prejuízo é certo. Quando você está desequilibrado emocionalmente, surge ou surgirão conflitos em todos os lados da sua vida. As perdas, elas só vêm por falta desse controle, por falta desse conhecimento. Ninguém vai tomar prejuízos ao acaso, como ninguém entra em falência de uma hora para outra. A falência, ela vai sendo mostrada ao longo do tempo. Mas como o ser humano ele é insistente e na falta de humildade não pede ajuda, ele vai metendo os pés pelas mãos, onde os prejuízos vão se acumulando e vão acumulando os problemas pessoais, começam a surgir problemas emocionais, começa a levar problemas para dentro da sua casa, causa-se conflito nos relacionamentos familiares, e com isso, o trabalho não dá certo, prosperidade não existe, você trabalha muito e produz pouco, você estará sempre cansado, e o cansaço vai lhe trazer depois a revolta, é onde depois você começa a buscar as acusações. Quem é o culpado pelos seus erros, pela sua falência, ou por aquilo que você chama de falta de sorte? Isso não existe. Sorte você faz por competência. Equilíbrio você alcança por conhecimento. Inteligência você desenvolve por busca. Para você começar a organizar o seu próximo ano, você tem que se organizar intimamente. Tem que buscar essa organização íntima. E alguns freios você tem que colocar na sua vida. Se você deixar que os desejos
assumam a sua vida e você vai tomando atitudes, fazendo coisas que você sabe que está errado, as consequências serão certas. Uma insatisfação, bloqueios mentais, conflitos dentro da sua casa, problemas familiares surgirão. Solidão. A solidão entra em depressão, o cérebro ele para de emergir energias que ativam os neurônios do conhecimento que você já buscou e que impede que você dê continuidade ao raciocínio lógico das coisas que você quer alcançar. Quando vocês prestam atenção a tudo que nós ensinamos, vocês verão que nós cuidamos de vocês. Nós cuidamos do intelecto, cuidamos do emocional, cuidamos do vibracional e ensinamos. Tudo no planeta gira em torno de energia. Tudo é energia. O que gera energia é o ser humano. O ser humano é um ser espiritual, que é energia. Tudo que é energia gera calor. Você ouve falar de calor humano. Você ouve falar de frieza do ser humano. De acordo com as condições vibracionais que cada um está. Quando você passa a utilizar-se desses conhecimentos, naquilo que alguns instituem como fé, você cuidar da sua alma corretamente, sem justificativas, que não há coisa pior do que quem está errando, ficar justificando a sua falta de. Não tem que justificar falta de. É hora do sacrifício, e o sacrifício é você enfrentar a si mesmo. Sua arrogância, prepotência, falta de conhecimento, falta de amor próprio, para você dar continuidade à sua vida. Primeiro porque nem você querendo matar o seu corpo, você findará a sua vida e os seus problemas. Isso não existe. Os problemas até se acumulam. Agora, trabalhando a inteligência com o equilíbrio do coração, dos sentimentos, você passa a ser mais ponderado para que você tenha condições de desenvolver o conhecimento, a intelectualidade. E ver com que o que você está fazendo, com quem você está se relacionando, é o que está causando os problemas na tua vida. Tu percebeu isso? Para quem esteve aqui no último sábado, quando Bezerra disse do bom pastor, quando Bezerra disse das companhias, quem são as suas companhias? Só prestar atenção ao que tu ouve, prestar atenção ao que te intuem, prestar atenção aos sentimentos que ficam incutindo em você. E as suas atitudes. Tu vai saber exatamente o porquê que a sua vida está começando a decair. O Cristo sempre esteve certo quando disse: vós sois deuses. E cada um está moldando a sua vida futura de uma forma ruim, porque não está se cuidando. E quando poderia se cuidar, não quis, porque achava desnecessário esses cuidados que se dizem espirituais. Ora, o que existe de inútil no planeta? Tudo tem uma utilidade. Se as casas espirituais não fossem úteis, não estariam aqui, porque o Cristo não permitiria. As igrejas não estariam na terra. A palavra religião, religar, seria abolida já, porque o ser humano já saberia se cuidar. Mas como o ser humano é um ser que está em evolução, ele assume as personalidades futuras de acordo com o que ele faz no momento, com o conhecimento que ele tem. Visto a sua trajetória anterior, dentro do quadro evolutivo que a humanidade tem. Ou seja, o processo evolutivo vem das ações naturais. O ser humano passa por todos os estágios para alcançar a condição que tem. E muitos trazem ainda em si o instinto somente de sobrevivência. A sobrevivência como fator principal, como buscas e metas para ter uma vida. Só que uma vida em que se trabalha muito, se tenta ter muitas coisas,
Mas tem muitos objetivos claros, principalmente de obter-se conhecimento. Conhecimento é o principal fator quando alguém precisa mudar a vida. Quem não quer ter conhecimento, quem acha que não precisa, continuará tendo uma vida bem equilibrada por baixo, bem fraca. As coisas funcionam no universo sem a ideia de que a religião é algo para enganar as pessoas, para iludir as pessoas. Religar quer dizer fazer com que aquele que está aqui, buscando o seu equilíbrio, o seu aperfeiçoamento, buscando moldar a sua vida no plano físico, tenha uma razão correta. Conhecimento é seu, é a única coisa que realmente é seu. Quando nós damos as bases para vocês fazerem, é para vocês movimentarem a energia que há em vocês. Para que você não crie dependência da energia dos outros, ou seja, o conhecimento que lhe é passado. As coisas que é para você fazer, é para você conhecer o seu campo vibratório. As pessoas que estão do seu lado. Para você não se iludir com ninguém, não se enganar com ninguém. Não deixar as pessoas se traírem, mentirem, roubarem. E principalmente você. Tu prestou atenção que foi você quem construiu sua vida do jeito que você quis. Você criou os relacionamentos que você quis. Você criou as condições de vida que você quis. Os resultados, por desconhecer ou achar que alguma coisa aconteceria, fez com que você decaísse. Colhesse os frutos das atitudes que você vem tomando. Se o clima está mal no seu trabalho, lembre-se que você está lá. Mas lembre-se primeiro que o que está no seu trabalho, o que está em você, é o que está na sua casa, é o que está na sua alma. É o que é realmente você. Realmente na natureza nada se perde, tudo se transforma. O sofrimento faz com que você busque instintivamente o algo que vem e que precisa te completar, que se chama Deus. Resumidamente, amor, como ensinou Cristo. Somente essa ação do amor pode promover uma reestruturação mental e emocional. Sem essa reestruturação, você vai continuar reclamando, vai continuar buscando culpados e vai continuar achando que você não tem sorte. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós estamos dando as bases para que vocês solidifiquem a vida de vocês e tenham um alicerce seguro. Cristo diz, não se constrói uma casa na areia. Não se constrói uma vida sem bases sólidas do amor próprio, do conhecimento. Sem esse conhecimento, a sua vida vai se tornar infundada, infeliz. Você não vai conseguir dormir, você vai ficar preso a problemas pequenos e não conseguirá alcançar a paz que todo mundo precisa, porque a paz é a maior riqueza que alguém pode ter. Que não há o que nesse mundo alguém pode te dar. É só você olhar para dentro. Há muito tempo nós estamos oferecendo essas bases para que vocês solidifiquem a vida de vocês. É um passo de cada vez. A correria só leva à imperfeição. A falta de preparo só leva aos desastres. A empolgação só traz a frustração, a decepção, ao fracasso. Que bom seria se as pessoas, quando dizem que têm fé, pratiquem a sua fé. Não é nada mais, nada menos do que conhecimento. O que nós transferimos para vocês é conhecimento. Todos os rituais que nós passamos
É para que vocês aprendam a se amar e se cuidar. O segredo das respostas aos seus problemas estão dentro de você, só que você trancou as 7 chaves e jogou as chaves fora. Nós estamos ensinando vocês a fazerem novas chaves para descobrir o que e quem são vocês na vida e na prosperidade que vocês precisam ter. No dia que vocês prestarem bem atenção e cuidarem-se como precisam, vocês vão descobrir que vocês não têm problema algum. Vocês vão se antecipar a tudo que já sabe que vai acontecer. Tem coisas que você precisa fazer e que você sabe que todo ano você precisa fazer. Você tem que planejar-se para isso. Tem coisas que você paga e precisa pagar, que você precisa planejar todos os anos para isso. Sem planejamento, entra no desespero. Entra no desespero nas perdas. Quem aqui quer perder? Você já planejou seu próximo ano? Você pensa que sim. Espiritualmente, o que você planejou para você? E o que você vai cumprir? Você fala um monte de coisas. Você promete-se um monte de coisas. E quando você quebra as promessas que você faz para ti, quem é que vai confiar em você se você não cumprir o que você promete fazer a si mesmo? Não adianta tu no último dia do ano ir lá por ondas no mar, que é perigoso tu se afogar e causar um problema muito grande ainda. Não adianta tu ir na igreja, se ajoelhar e falar com o santo que tu vai mudar toda a tua vida. Sair dali, tu entra numa bebedeira, começa a ofender as pessoas, começa a não ter paciência. Isso tudo mentira. Aquilo que você vai fazer para você, tu não deve falar para ninguém. Mas presta atenção. Como é que você vai viver a sua vida? Não fique em depressão, não. Não entra dessa coisa de depressão, que isso não é bom para ti. Sabe quando você está mal espiritualmente? Os primeiros problemas começam a surgir no estômago. Você começa a ter problemas estomacais. Você começa a ter problemas de gastrites. Você começa a ter problemas cardíacos. Você começa a achar que tem problema do coração. Porque você não está feliz contigo, só que tu está buscando fugas. E quantas vezes o Cristo diz, quantas vezes eu quis te ajudar, como a galinha faz com seus pintinhos, e você foge das asas do abrigo, da proteção, do conhecimento. Quantas vezes nós tentamos ajudar cada um de vocês, e vocês vão saindo de um lado ou de outro, porque estão com medo. Aprenda uma coisa. Você nunca perde quando você investe em você. Você nunca vai perder. Em tudo que você fizer investimento em você, é o que vai trazer prosperidade à tua vida, paz à tua vida, o conforto à tua vida, e tudo que você precisar, o dinheiro, a riqueza, tudo que você precisar, você terá. Nem sempre você está tão preparado quanto você acha para ser próspero quanto você quer. Isso não é um karma, isso é uma busca. Tudo que você sonha buscar, ninguém vai te impedir, a não ser você mesmo, pelo seu despreparo, e que você acha que está preparado. Só que tu não olha as companhias que tu tem, não olha as amizades, não olha os seus hábitos, e não presta atenção à linha de raciocínio e pensamentos que você tem. Não se acomode com as coisas. Quando você alcança uma certa facilidade, ou quando você encontra alguém que lhe ajuda, não se acomode. Porque esse alguém pode desencarnar na noite seguinte e te deixar na mão. Quando Cristo fala, brilha a vossa luz, por que tu insiste em deixá-la à sombra de alguém? Por que tu fica insistindo em ficar dependente
desta forma. O ano que vai chegar vai ser um ano desafiador. Quem é bom vai ficar muito bem. Quem não se preparou vai dar cabeçada na parede, porque a chance vai estar na mão e você não terá qualificações para ocupar os postos de trabalho que vão surgir, as oportunidades de negócios que vão surgir, as oportunidades de afinidades pessoais que irão surgir. Há quanto tempo nós vamos falando para vocês? Estudem, se preparem. Mas quão difícil é convencer alguém a pegar um livro e ler um pouco para poder desenvolver a sua comunicação. Quem lê sabe se comunicar. Quem não lê não sabe falar, só fala besteira. Fala tudo que não deve na hora errada. Perde as oportunidades. Presta atenção. Você vai receber um tesouro na sua mão, mas ele pode escorrer pelos seus dedos. Você pode ficar sem nada. Como você pode se fortalecer e multiplicar esse tesouro que você receberá. É o que está sendo plasmado para este país. Aos jovens que precisam trabalhar e ficam aí sem saber para onde ir, com universidades mal feitas, mal preparados espiritualmente, intimamente, e um mercado aí agressivo, cobrador e exigente. Assim como alguns anciãos que acham que estão fora, vão ser recolocados no trabalho pela experiência e sabedoria que têm. Vai ter trabalho para todo mundo. Para quem quer trabalhar. Quem fica mentindo, falando que sabe trabalhar, vai ter que voltar para a escola, se quiser alguma coisa. Nós sabemos o que vai acontecer. Enquanto você reclama e não muda, é só você olhar no espelho o que você tem que mudar. Vou perguntar para o Ramírez o que eu tenho que mudar. Olha no espelho. Conversa contigo. Olha a sua trajetória. Olha as pessoas com quem você anda. Tu já prestou atenção que tu marca reuniões só para ficar reclamando das coisas com os outros? As pessoas só chegam para você para reclamar das coisas. Olha a vibração com que você fica. Onde estão as reuniões de progresso, de estudo, de espiritualidade, de conhecimento que você precisa fazer? Isso começa dentro da sua casa. É por isso que a gente fala a vocês, faz o evangelho no lar. Faça o evangelho no lar. Solidifique a sua família, nem que for de uma pessoa encarnada. Nem que for de um encarnado. Porque os desencarnados sempre estarão ali te ajudando. Essa é a base que você precisa para cuidar da sua alma. Sua inteligência vai expandir. A sua visão de vida vai mudar. Agora, enquanto você acha que não precisa, não se preocupe. O tempo passa. Você desencarna. Continua exatamente como está. Vai reencarnar exatamente como está. E não adianta dizer que não vai reencarnar, porque você vai ser o primeiro a encher o saco dos instrutores para falar que precisa voltar. E vai voltar um pouco pior, com sentimento de arrependimento de oportunidade perdida. Sabe quando você tem na cabeça que você perdeu alguma coisa muito grande? Pois é, tem muita gente que é com esses pensamentos. E continua perdendo. Porque é dada a oportunidade e não sabem segurar. Eu sou o que sou. Eu falo a verdade. Quem quer prosperar, prospera. Quem quer ser feliz, será. Só que nós não podemos fazer a parte de vocês. Esse é o beabá da fé, do amor, da sorte, da felicidade. Você só tem um tempo.
o agora. O ontem já foi. Não gosto quando as pessoas reclamam dos erros da semana passada. Já foi. Perdeu alguma coisa há um ano atrás. Já foi. O que você pode construir a partir de agora? Só tem um tempo. O futuro não existe. Existe o agora. O que você fizer agora reflete no amanhã. O que você não fizer também vai refletir. Ou seja, não vai acontecer nada. E o tempo vai passar. Seu corpo vai se desgastar. Aí quando você achar que quer fazer as coisas, tu já vai estar com quase 100 anos de idade. Aí tu vai falar, se eu tivesse 40 anos, eu ia fazer tudo. Não se preocupe, você vai ter novamente. Você vai reencarnar. Com esse sentimento. Aí você vai ser apressado de querer recuperar tempo. Não existe recuperação de tempo. Como não existe tempo perdido. É a lição que você precisou. Às vezes você precisa perder tudo que tem para você dar valor àquilo que é seu. Não é que Deus castiga, não. Foi você, vós sois deuses. Não é o Cristo, não. Cristo definiu Deus como amor. E o amor não gera falência a ninguém. Tá certo? Deus bendiga. Sabe as palavras desse amigo de verdade. E olha só, parou para refletir. É uma palestra um pouco longa, mas na verdade é para a gente estudar mesmo. Eu convido você a ouvir várias e várias vezes essa palestra antes de acabar o ano e começando o ano também. Dá para ouvir mais de uma vez para estudar. Mas olha, meu amigo, minha amiga, não é todo ano a mesma coisa? É ou não é? Diz aí, ô Arthur. Todo ano a mesma coisa. Você sabe muito bem, ó, tá careca, ó. Eu tô careca de saber, meu amigo. Você ainda vai chegar lá. Não. Você vai ficar careca de tanto saber. Não vou, não. Tá bom. Eu profetizo, meu amigo. Então vamos lá. Todo ano é a mesma coisa. Você sabe que no final de ano você tem o seu direito, claro, de consumir mais alimentos gostosos, convidar sua família, faz aquela ceia, né? Faz os festejos, faz aquele almoço. Mas não é sempre uma grande extravagância? Um belo dia, um belo ano na minha vida, eu falei assim, olha, eu não vou mais me sujeitar a essas filas de mercado, essa correria louca. Vou colocar freio. E Dom Carlos Ramírez falou, nós precisamos de freios nos nossos desejos, porque senão nós temos atitudes que são erradas, a gente sabe que é errado, mas que a gente não lembra que as consequências são certas. Isso vale como reflexão para quando você vê que está fazendo uma coisa errada, ou quando você sabe, puxa vida, isso que está acontecendo tudo na minha vida é consequência das coisas que a gente equivocadamente fez. E aí coisas equivocadamente também, coisas equivocadas que a gente deixa que os nossos desejos sigam adiante e não coloca freio. Bem, o cartão de crédito, né, as promissórias, as faturas, os boletos, de todas essas extravagâncias que a gente fez aí no final de ano. Os presentes que a gente se deu. Eu me dou presentes, porque eu não ganho presente de ninguém, então eu me dou meus presentes. Tá certo. Que aí, olha só, eu sei o que eu quero, eu vou lá, compro o que eu quero, é o número certo, é o tamanho certo, não precisa Tá depois certo. ficar indo nos lugares para trocar aquela coisa louca. Então eu não peço nada para ninguém, eu vou em busca do que eu quero. Tá Ó. certo, tá certíssimo. Então, partindo desse princípio, é claro, como eu já disse, todo mundo tem direito de socar uva passa em tudo quanto é coisa, né? O Arthur estava aqui com uva passa outro dia, né? Hoje eu não tô. Uva passa no programa Madrugada com Deus também. Então, são coisas que às vezes não fazem parte da nossa cultura. Consumir frutas secas que são caras, consumir nozes também são caras, não faz parte da nossa cultura e a gente quer agregar tudo isso na nossa cultura. Puxa vida, por que a gente não corta isso tudo? Por que a gente não dá lugar a frutas mais frescas, que são mais baratas também? A gente não vai se endividar, né, com essa coisa de para inglês ver, né? Quem é que está vendo isso tudo? Puxa vida, não tem sentido. Quais são as coisas que têm sentido na sua vida?
A essência do que Dom Carlos Ramírez disse nessa palestra é buscar a essência, a verdadeira essência, o que faz sentido na sua vida. Tira as coisas que não faz sentido, porque às vezes a gente fica pagando por coisas, se endividando, aumentando os problemas, e aí as consequências são certas, as dívidas são certas. E aí todo ano, virado de ano, tem todas essas extravagâncias. Começa o ano, vira o ano. As empresas de crédito, os bancos não querem nem saber se é um ano novo. É um mês novo, tem que pagar. E aí o que tem que pagar também? Os tributos. A gente sempre reclama dessas coisas de impostos, que os impostos são caros, mas isso não é de hoje não. Isso não é uma exclusividade brasileira. Está no Evangelho, aliás, daqui a pouco a gente vai estudar. Então, os tributos sempre, está no Evangelho, sempre massacraram a sociedade. E aí foram reclamar com Jesus, mas Jesus do céu, os impostos são muito caros. E aí o que disse, pegou, que eu estou sem nenhuma moedinha agora, mas Cristo pegou aquela moedinha e falou assim, olha, a César o que é do César. Mas você não parou para pensar que atrás da moedinha tinha a imagem, a silhueta do César? O dinheiro é dele, dá para ele. Devolve, dá. Por isso que o Cristo disse a César o que é do César. O dinheiro estava com a figura do César, né? Com a silhueta do César. Dá para o César, o dinheiro é dele. Então, nos ensina aqui o Cristo, os tributos são altos, mas devem ser pagos. Independente de quem está cobrando, tem que pagar o tributo. Ele nos ensinou a pagar o tributo. Vai lá, joga a rede de novo. Mas Cristo, como a gente sempre questiona. Cristo, eu já joguei, não tem peixe nesse lugar aqui. Não, já tentei. O Cristo falou, vai de novo. Mas o que era isso? Era o encantamento? Era o magnetismo do Cristo? Ou era a sabedoria que não só a época do ano, mas a temperatura, o sol, a necessidade do alimento do peixe, tudo isso é uma sabedoria que o Cristo tinha. Então ele sabia que mais cedinho, talvez os peixes queriam dormir, repousar, não estavam com fome, então não ia, né? Cedo, quando os pescadores foram lá. Só que mais tarde, finalzinho da tarde, o Cristo sabia, os peixes vão estar com fome. Joga lá a rede, eles vão lá. E aí, tinha dentro do peixe a moedinha de ouro. Ou seja, o exercício da fé e, claro, a sabedoria. Seja sábio. Por quê? Depois começa o ano. IPVA, IPTU, material escolar, viagem e as contas dos excessos de final de ano. Você sabe que todo ano é a mesma coisa. Então, para que ficar nessa loucura de dívida? Meu Deus, estou com dívida. Se programa, se planeja. Se você vai começar 2020 no vermelho, comece planejando 2020 para 2021 ser um ano muito melhor. Disse tudo, né, Arthur? Disse tudo. Então tá, vamos estudar agora. Vamos estudar mais um pouco aqui. Olha só, nos pede Bezerra de Menezes que a gente estude, porque todo o ensinamento de Bezerra de Menezes, está aqui o Arthur, que não me deixa mentir. Arthur, não é verdade que todo o ensinamento de Bezerra de Menezes, nas reuniões mensais aqui no Templo Espiritual Maria Santíssima, todo o ensinamento dele é baseado no Evangelho? Verdade. Verdade verdadeira? Verdade verdadeira. Não estou mentindo para os ouvintes? Não tá mentindo. Então olha só, se todos os ensinamentos que traz Bezerra de Menezes está baseado no Evangelho, por que não nós nos dedicarmos ao estudo do Evangelho de uma forma diária, mas sem ser aquela coisa maçante, uma forma descontraída? Na voz de Paulo de Moraes, nós temos aqui a narrativa, a leitura do livro ou dos 4 evangelhos, a revelação da revelação. Vamos ouvir agora, daqui a pouco a gente volta para comentar um pouquinho. Passamos a apresentar os 4 evangelhos. Revelação da revelação. Jean Baptiste Rustin. Narração: Paulo de Moraes. Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 10, versículos 1 a 12 e 16. A missão dos 70. Algum tempo depois,
o Senhor designou outros 70 e enviou-os de 2 em 2 adiante de si a todas as cidades e povoações que tencionava visitar. Disse-lhes: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Ide, pois eu vos envio como cordeiros ao meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: paz seja nesta casa. Se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não houver, ela tornará a vós. Ficai nessa mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o trabalhador do seu salário. Não vos mudeis de casa em casa. Em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei o que vos oferecerem. Curai os enfermos que nela houver e dizei: está próximo a vós o reino de Deus. Mas na cidade em que entrardes e não vos receberem, saí à rua e dizei: até o pó que da vossa cidade se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós. Todavia sabei que já é chegado para vós o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Quem vos ouve, a mim me ouve. Quem vos despreza, a mim me despreza. E quem me desdenha, desdenha aquele que me enviou. Número 146. Jesus deu aos 70 as mesmas instruções que dera aos apóstolos. Já explicamos, e não temos necessidade de voltar a esses pontos. Todavia, algumas passagens há a respeito das quais precisamos dar-vos explicações especiais. Não saudeis a ninguém pelo caminho, disse Jesus a esse grupo de discípulos. Preciso é tirar da letra o espírito. Por essas palavras, Jesus lhes recomendava: não vos deixeis desviar do caminho em que ides. Não pareis, avançai para a vossa meta até que a tenhais alcançado. Vejamos as expressões: filhos da paz, a vossa paz. Por filhos da paz, designava Jesus os que estavam dispostos a enveredar pela nova estrada que os faria adiantarem-se nas vias do Senhor. A paz dos discípulos se deve entender no mesmo sentido. Por essa paz se compreendem a fé e os conhecimentos que possuíam e que para eles voltavam desde que se achassem num meio refratário a aceitá-los. Permanecei na mesma casa, não passeis de uma casa para outra. Por esta maneira, Jesus aconselhava aos discípulos a perseverança. As mudanças comprometeriam os resultados que eles tinham de visar e que só perseverando alcançariam. Comei e bebei do que na casa houver e vos for apresentado, porquanto o trabalhador é digno do seu salário. Os discípulos davam o alimento do espírito e recebiam de outros o alimento do corpo. Nem só pelo espírito vive o homem. Importa-lhe, pois, prover as necessidades do corpo.
mas os discípulos tinham que se limitar à satisfação da necessidade e davam gratuitamente o que gratuitamente haviam recebido. Longe disso está o que fazem aqueles que, dizendo-se discípulos de Jesus e sucessores dos apóstolos, mas pretextando que o obreiro é merecedor do salário, traficam com as coisas de Deus e recebem paga pelas suas orações. Que se esforçam por conseguir o bem-estar material, a voluptuosidade, o luxo, o fausto. Que desse modo vivem à custa de seus irmãos, absorvendo inutilmente a alimentação, o pão cotidiano de inúmeras famílias. Todo aquele que quiser ser discípulo de Jesus, seja padre ou pai de família, judeu ou gentio, tem que se contentar com o necessário. Procurar o luxo? Nunca! Possuindo mais do que o necessário, o homem deixa de ser discípulo do Mestre, que deu na terra a lição e o exemplo da humildade, do desinteresse, da abnegação, do devotamento, da caridade e do amor que cada um deve ter e praticar com seus irmãos. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Sentiu o clima? Sentiu a importância? Você entendeu o propósito de estudarmos o Evangelho, os 4 Evangelhos da Revelação, aqui no programa Madrugada com Deus, todos os dias, um trecho inédito, em primeira mão aqui no programa, e depois a gente coloca no Playtimes, no Deezer, no Spotify, no Apple Music, em formato podcast, para você ouvir lavando a louça, dirigindo o seu carro, no transporte público lá no fone de ouvido, para você colocar em alta voz, em viva voz, no seu ambiente, para ajudar o equilíbrio da sua casa. A leitura do Evangelho é sempre um trabalho de limpeza, de equilíbrio energético dentro do seu lar. Sabia disso? Não sabia? Não faça isso. Olha só, esse trecho é muito importante porque, para mim pelo menos, porque ele fala sobre a missão dos 70. Você já ouviu falar da missão dos 70? Isso já foi trazido aqui há 2 ou 3 anos atrás, numa das reuniões do início do ano. Dom Carlos Ramires, a propósito, disse numa palestra: estudem sobre a missão dos 70. E é um estudo muito amplo porque ele fala que foi solicitado, foi enviado de 2 em 2 a cidades diferentes. Então, aquele grupo de 70 pessoas foi dividido, então foi passado orientações específicas, detalhadamente sobre não levai bolsas nem alforjes, vocês serão não jogados, mas serão direcionados como cordeiros em meio aos lobos, uma missão. Então, portanto, não leve bolsa nem alforje, não cumprimente as pessoas, você não sabe com quem que você está falando, e utilize uma senha quando entrar na casa de alguém. Que a paz esteja nessa casa. A pessoa então responderia. Orientações específicas, claras e objetivas, sendo que qualquer alteração ou mudança nessas informações, nessas orientações, comprometeria o resultado da missão. Isso remete a quê? Justamente ao que Dom Carlos Ramires falou agora na palestra dele anteriormente. Tenha disciplina. Então são missões que precisam de disciplina, porque qualquer coisa que você fizer diferente da sua cabeça altera o resultado. Quando nos pedem para acendermos uma vela, tomarmos um banho, fazer uma prece num dia específico, é uma missão. Se a gente
fala assim, não precisa, não vou fazer o banho, não, dá trabalho. Não, a vela eu vou acender em outro horário. Não, o chá não precisa de chá, não. Vou tomar esse outro chá que é mais gostoso, esse chá é amargo. A gente está alterando as orientações claras e objetivas e comprometendo o resultado de um tratamento, de uma orientação. Então, se a gente faz todos os dias a mesma coisa, a gente vai ter o mesmo resultado todos os dias. Quando a gente faz coisas diferentes, a gente vai ter resultados diferentes. Quando a gente segue orientações diferentes, a gente tem resultados diferentes. Então, já houve aqui um questionamento, que é muito importante também dentro dessa missão dos 70. Quando eles seriam enviados de 2 em 2 a cidades distintas, aí também vem aquela frase que é sempre utilizada, em especial nas casas espirituais, aqui no Templo Espiritual Maria Santíssima. Eu já vou convidar você para ser voluntário aqui. A seara é grande e os trabalhadores são poucos, e sempre os mesmos. Então, venha fazer parte dessa grande família, desse grande trabalho de propagação da mensagem do Cristo, propagação do Evangelho, propagação da caridade, da paz, do amor. E eu desejo, diante desses ensinamentos, que a paz esteja na sua casa. Vamos encerrar o programa hoje, Arthur? Vamos terminar com uma prece? Vamos encerrar com uma prece. Uma prece, eu gosto sempre de fazer a prece no final do programa, a nossa Mãe Maria Santíssima. Aquela que a gente homenageia com o nome desta casa, Templo Espiritual Maria Santíssima. Somos filhos de Maria, somos marianos, somos missionários de Maria. Então feche os seus olhos e vamos agradecê-la por termos essa casa, esse recanto, esse lugar onde se reúnem as almas, se reorganiza, se reagrupa, se redireciona. A ti, Mãe Santíssima, a nossa gratidão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os teus filhos, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu desejo que você tenha uma ótima noite de sono, um ótimo repouso, um ótimo início de dia, de semana, e um ótimo final de ano também, embora a gente tenha outros programas, né, Arthur? Mas Sim, a gente já vai deseja ter. desde já um ótimo final de ano para você e para sua família. Que a paz esteja na sua casa. Salve Jesus Cristo, salve Maria Santíssima e até o próximo programa Madrugada com Deus. Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você.